Olá, gente, aqui é o professor Guilherme do Cefet e esse é um meu vídeo no canal do YouTube. Esse é o quarto vídeo no caso e iremos ver o conceito de sequências. Lembrando que sequências é importante para definir séries. Séries são somatórios. Sequências são simplesmente os números ordenados em relação aos naturais. Para a definição exata seria por funções cujo domínio é o conjunto dos naturais. Iremos ver isso agora. Sequências. O que é uma sequência? Uma sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Então, uma sequência é uma função A de N em um conjunto X. Eu escrevo aqui um conjunto X em vez de R porque de vez em quando podemos ter umas sequências de complexos, umas sequências de números naturais até ou racionais e podemos ter sequências de funções. Então isso é um conjunto. O contradomínio vai ser um conjunto específico, vai ser a sequência vai ser com o domínio nos naturais sempre, mais o contradomínio em um conjunto qualquer. Embora, na verdade, sequências ainda possam ser definidas, mas sequências, vamos dizer assim, em qualquer conjunto enumerável, que seja ordenado igual aos naturais, tem uma tipo de ordem igual dos naturais. Não poderia ser uma sequência com domínio nos racionais, mas isso é outra história. No caso, uma subsequência 2, 4, 6, 8 seria uma subsequência, no caso. Ou uma sequência 0, 1, 2, 3, e que o 0 é uma coisa polêmica se a gente define o 0 como um número natural ou não. Muitas pessoas preferem usar o 0 como natural, outras pessoas preferem usar o 0 como não natural. Depende de quem vai estar falando do assunto. Então, eu não tenho preferência, inclusive. Eu acho que então preciso sempre especificar se o meu conjunto de números naturais tá com 0 ou não tá com 0. E isso tinha que ter seria legal que tivesse um consenso, mas é difícil. E porque não é que nem o 0 é par, ou se o 3 é ímpar. Na verdade seria uma coisa muito óbvia, mas 0 ser nos naturais, existem muitos problemas que a gente tem para determinar de maneira uniforme entre todos os matemáticos. É uma das poucas polêmicas que existem entre os matemáticos. Uma das poucas. A maioria existem bastante consenso, até por ser uma ciência exata. Então, aqui a sequência sempre vai ser uma função cujo domínio é nos naturais. Então, a gente vai ter o A1, vou colocar os reais sem o zero, só porque sim, meio que porque sim mesmo. Mas enfim, até porque historicamente o zero foi descoberto muito depois. Então, enfim, vamos aqui. A de 1, A de 2, A de 3, reticências. E essa sequência é sempre infinita, porque o domínio é dos números naturais. Então, a gente escreve esses números aqui da seguinte forma. A1 com um índice aqui embaixo, A, com um índice 1 embaixo. A2, A3. É uma forma diferente de escrever uma função. E o nome da função, normalmente a gente escreve AN
N pertencente aos naturais. Está pequenininho aqui porque o quadro é pequenininho. Então, essa é a definição de sequência em qualquer conjunto X. Então, o conjunto das sequências que a gente vai trabalhar, as sequências que a gente vai trabalhar são normalmente o X sendo números reais, ou o espaço funcional envolvendo os números reais. Números complexos seria num curso de funções complexas, em que a gente teria outros tipos de séries. Então vejamos exemplos de sequências. A sequência mais óbvia do mundo. 1, 2, 3, 4, 5. Onde a n, índice n, é igual a n. É a própria contagem natural. 1, 1, 1, 1, 1. Reticências. A n igual a 1. Para todo n nos naturais. 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, reticências. A n igual a 1 sobre n. E esse aqui, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, a n igual a 1 sobre 2 elevado a n. Então, são exemplos de sequências. E, normalmente, quando a gente trabalha com sequências, o que a gente mais quer saber a respeito dessa sequência? A gente quer saber qual o valor quando a sequência tende a mais infinito. Quando os termos vão tendendo, o índice dos termos vai tendendo a mais infinito. E o que significa isso? Esse é o problema. Precisamos de uma definição do que a gente chama do seguinte: o limite, quando o índice tende a mais infinito, limite, quando n tende a mais infinito de a n. Nem sempre esse valor existe. Nem sempre esse valor existe. E às vezes esse valor a gente atribui um símbolo chamado mais infinito ou menos infinito. Esse vídeo terá o foco de definir, e isso é complicado, é uma definição complicada, definir o que significa isso aqui. Esse valor aqui, ele tem 3 possibilidades. 4. Vamos dizer que são 4. É um número real, mais infinito, menos infinito e não existe. Apesar de que o correto seria, vamos falar, não existe também no caso de infinito e menos infinito. Mas o mais infinito e o menos infinito, eles trazem mais informação do que simplesmente dizer que não existe. Eles dão uma informação muito específica, dizendo que o limite, à medida que os valores da sequência vão crescendo, o índice vai crescendo, à medida que os passos da sequência vão sendo dados, a sequência vai ficando arbitrariamente grande ou arbitrariamente negativa. O que significa o limite intuitivamente falando? À medida que eu pegar os índices e eles forem crescendo, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, 10 bilhões, um Google. Google é um número bem grande, curiosamente é a origem do número do nome da empresa Google, né? Então, assim, enfim,
um milhão, 2 bilhões, um trilhão, um Google, um Googleplex, e aí a gente tem esses índices crescendo, 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 e o que vai acontecer à medida que esses índices crescem? À medida que esses índices crescem, pode acontecer os índices ficarem oscilando entre alguns valores, os índices podem ficar tendendo a um valor específico, ficando cada vez mais próximos de um valor específico, numa forma muito específica que vai ser explicada aqui. E além disso, eles podem crescer arbitrariamente ou descer arbitrariamente, mesmo que eles façam isso com muita lentidão, como é o caso da função logaritmo. A função logaritmo, ou logaritmo de logaritmo, pior ainda, no caso da função logaritmo, ela cresce bem devagar. E ela fica estacionária um tempo, às vezes, no caso do logaritmo truncado, né? Se a gente truncar o logaritmo, ou se a gente não truncar, vai ser uma função que cresce bem devagarzinho. Mas ela tende a mais infinito, mesmo assim. Não precisa ser 2 elevado a x ou e elevado a x para ela crescer para mais infinito. Então, limite, quando n tende a mais infinito de an, é igual a L, com L pertencente aos reais, é importante que o L seja um número real. Porque aqui estamos definindo limites reais. Limite de AN, quando o n tende a mais infinito, é igual a L, se e somente se para todo epsilon maior que zero, epsilon número real, existe um delta, existe um n maiúsculo aqui, botei maiúsculo porque ele é grande, tal que se n minúsculo maior do que n maiúsculo, então módulo de a índice n menos o seu limite vai ser menor do que o epsilon. Bom, muita gente se enrola bastante com essa definição. Dado qualquer margem de erro, dada qualquer margem de erro aqui, que pode ser um número bem pequenininho, 1 sobre um Googleplex, por exemplo, 1 sobre o 10 elevado a 10 milhões. Bem pequenininho assim, um epsilon. E ele vai ser o que a gente chama de margem de erro. Vai existir um número suficientemente grande. Ele pode ser enorme, não importa, mas ele vai existir. Ele tem que existir. Para cada epsilon que a gente botar aqui, vai existir um número n, tal que para todo mundo que ultrapassar o n, a partir do n, todo mundo está distante do limite L menos do que epsilon, menos do que a margem de erro. Então, por exemplo, se eu tenho o limite, a sequência 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, essa sequência aqui, reticências, é claro, reticências é importante, tá, gente? Porque reticências ela significa que vai até mais infinito. Se eu não botar reticências, isso significa que para. A não ser que eu fizesse reticências e botasse assim, ó, 1 sobre 10 aqui. Aí significa que eu estou contando até 10. No caso, se as reticências param e não tem mais nada, significa que vai até mais infinito. Enfim, essa sequência aqui, ela tende a zero. Mais tarde a gente vai provar coisas desse tipo. Essa sequência tende a zero. O que isso significa? Que se eu pegar um epsilon, se eu pegar um valor pequenininho, a diferença
entre um AN para um N que ultrapassar, vai existir não importa qual seja o valorzinho em volta do zero, vai existir um valor muito grande, pode não ser muito grande em alguns casos, mas digamos que seja muito grande. O fato que vai existir um valor, um N, tal que para todos os números naturais maiores do que N, definitivamente o AN se tornará muito próximo de zero. O quanto próximo de zero? No caso da sequência que eu falei. A sequência 1 sobre n. Esse valor se tornará muito próximo do limite L. E o limite L essa proximidade é menor do que o epsilon. Mas para que é menor do que epsilon? Porque o epsilon exatamente tinha aquela propriedade. O epsilon pode ser tão pequeno quanto eu queira. Isso significa que depois que eu passo aquele n, tá todo mundo dentro desse intervalinho que aqui parece grande, mas a ideia é que ele seja bem pequeno. Epsilon para cá, menos epsilon para cá. Então tá todo mundo vindo para aqui. Todo mundo está caindo aqui dentro, a partir de um certo n grande. Essa é a definição de limite. De sequências, não de limites de funções. Limites de funções vem em cálculo 1. Todas as definições de limite, de uma maneira geral, usam esse recurso aqui. Então, vamos para a definição de limite infinito. Limite infinito. Só preciso apagar isso aqui. E isso aqui. Mais infinito. Limite de AN igual a mais infinito. C e somente C para todo M existe. Aqui é em reais, tá? Existe N para todo N pertencente a R. Existe N tal que se N minúsculo é maior do que o Nzão, o N grande, então a índice N é maior do que M. Aqui o usual seria botar o M um número muito grande. Muito grande. Eu tomo um número 10 elevado a 10 elevado a 10 milhões. E aqui existe N. Por exemplo, esse é só um exemplo. Esse número que eu falei é um exemplo, tá, gente? Então aqui, e mesmo que eu pegue um número super grande, vai existir algum momento em que todos os números, a partir daquele momento, vão estar maiores do que esse valor. Isso é o limite ser mais infinito. Então existe um número real, para dado um número real, usualmente muito grande, vai existir um número natural, que a partir daquele número natural todo mundo vai ultrapassar o valor n. Todo mundo. Não é só o AN mais 1, não é só o AN, o seguinte, depois do seguinte, não. É todo mundo em diante. Vai ultrapassar o AN, o N. Agora, e limite menos infinito? Menos infinito, praticamente a mesma coisa. Escrita, né? Mas o significado é bem diferente. Só mudar isso aqui.
menos infinito significa que se eu pegar qualquer número real, que vai ser bem negativo, no caso, eu pego um número bem negativo, vai existir um momento que vai estar todo mundo embaixo desse número. Aqui o m é porque o m aqui, eu estou imaginando que seja um número bem negativo. Se ele for um número muito grande, se ele for um número positivo, não vai servir de nada. Vai ser muito fácil ele ser menor do que o m. Então logo no início já vai acontecer. Mas se o m for muito negativo, é o caso, por exemplo, da menos 2 elevado a n. Tende a menos infinito. Ou 2 elevado a n menos 3 elevado a n. A gente também pode dizer que existe um teorema, né, que a definição é equivalente, que o limite de AN é mais infinito se e somente se o limite de menos AN é menos infinito. Mas essa é uma definição equivalente. Então, esse poderia ser definido dessa forma. Mas essa coisa de definições equivalentes, a gente deixa mais para frente. Então, essas são as definições. A gente ainda teria que fazer exercícios desse assunto e exemplos básicos usando essa definição, para depois usar os teoremas e usar os teoremas aplicados nos exercícios, que em alguns casos, na maioria dos casos, a gente não vai botar exercícios que botem aqui no curso de EDPS, né? Não num curso de análise. Mas num curso de EDPS a gente eu pelo menos não sou muito de botar exercícios que usem essa definição aqui, essas 3 definições, de maneira direta. Não é muito comum, não costuma ser muito comum. Mas num curso de análise, esquece isso, aí vai ser direto, vai ser o tempo todo. Mas os teoremas ajudam muito. Os teoremas eles ajudam a fazer o cálculo dos limites da maioria dos casos. Limites bem complicados vão apelar para essa definição aqui. E o que acontece? Essa definição ela é importante para dar uma clareza do que significa limite. Porque limite não é uma coisa, se limite é infinito é porque ele vai ficando maior cada vez mais. Bom, aí eu pego uma função que faz assim. Isso aqui não é um limite infinito necessariamente, a gente não sabe. Na verdade, isso é uma sequência, né? Aí, no caso, os pontinhos iriam fazendo assim. Então, e aí? E essa função aqui? 1 mais 1 sobre x elevado a x. 1 mais 1 sobre n elevado a n. Que muitos sabem que converge para um número real. E não para infinito, nem para 1. Porque assim, pode-se pensar que esse valor aqui, tende a 1. Tende a 1 de fato. Mas a gente tem valores. A gente não pode botar isso aqui, esse limite aqui dentro, calcular ele primeiro e levar ele a n depois. Porque eles têm que ser calculados juntos, né? Porque tem o n aqui e o n aqui. E aí? O que eu vou fazer agora? Então, esse limite aqui tende a E, que é uma constante importantíssima em matemática. Quem é do curso de EDPS com certeza conhece. E esse limite, ele vai crescendo, e ele cresce sempre, e não vai para o infinito. Então, muito cuidado ao achar que a definição pode ser dada por, vai se aproximando arbitrariamente do valor tal. Não, a gente precisa de definições precisas, exatas, que possam ser escritas logicamente, a partir de descrições lógicas.
Se a gente fosse ir mais fundo aqui nessas definições aqui, a gente usaria só conectivos lógicos e conectivos funcionais. Usando para todo, existe isso e isso implica nisso, essas coisas todas. Não, usando não só a linguagem portuguesa, mas botando só a linguagem matemática. Então, é importante que as definições estejam bem claras e possam ser compactadas em definições completamente lógicas. É isso que faz a matemática uma ciência exata. Então é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo, em que eu botei só as definições, e ainda vai ter os vídeos de exercícios usando a definição, exercícios que usam teoremas a respeito disso aqui, como a unicidade do limite, etc. E nos vemos até mais.